convidou para mostrar aqui uma canção que eu tinha mostrado para ele nessa outra oportunidade na casa dele. E eu aceitei o convite para poder estar expondo assim, expondo essa arte, mostrando para as pessoas a música. O nome da música é Onde Mora a Inspiração. Já descobri, não tem segredos para ser feliz, não tem segredos para ser feliz. Basta só seguir a gente que anda livremente à procura da emoção. Não queira ser os outros, se consumir aos poucos nesta forma de ilusão. Procure nesta vida motivos de alegria, onde mora a inspiração. Onde mora a inspiração. Onde mora a inspiração. Agora eu sei não desistir, é o segredo para ser feliz, é o segredo para ser feliz. Basta só sentir as ondas batendo em cada porta da viela da emoção. Mudar até o destino, fazer do próprio caminho a zombaria da ilusão. Cantando, achando graça, andando até que acha onde mora a inspiração. Onde mora a inspiração. Onde mora a inspiração.
Obrigado, Thales. Muito bom mesmo. Muito bom, não? Muito excelentemente ótimo. Vou botar aqui pra gente melhorar o som. Então a transmissão a gente está fazendo a transmissão no Instagram e no Facebook, né? Se der alguma falha, a gente vai ter essa transmissão postada também, gravada, e a gente pretende postar ela também gravada no YouTube, né? Já que a gente não conseguiu transmitir ao vivo dessa vez no YouTube. Então o que é o tema de hoje? Um tema muito presente, né? Nesse momento, que é o sentimento do medo, né? A gente entender o que é o medo. E a gente pega aqui no Instituto Luz da Manhã muito a escola do autoconhecimento, né? É muito importante o autoconhecimento para a compreensão do ser como um todo. E aí, para começar, como que um piloto, né? Um piloto seja avião, seja o que for, né? Um bom piloto, ele tem que conhecer a máquina que ele está pilotando. Então, muitos pilotos conhecem um pouco de mecânica, conhecem de engenharia, conhecem de todos os mecanismos que envolvem o carro, o avião, ou seja, o que for, né? E aí, por isso que é tão importante a gente conhecer os mecanismos do corpo humano, principalmente da psique humana, né? Porque o corpo nada mais é do que semelhante a uma máquina, onde habita o nosso ser verdadeiramente, né? E para a gente utilizar melhor desse mecanismo, a gente precisa conhecer melhor ele. Então essa é a grande sacada de aproveitamento da vida através do autoconhecimento. Certo? Então vamos lá. Então o que é o medo? O que é o medo? O medo é um estado emocional que surge em resposta perante uma situação de eventual perigo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações e caracterizam o medo, né? Mas ainda o aumento do batimento cardíaco provoca o aumento do batimento cardíaco, a aceleração da respiração e a contração do tônus muscular. Então o que é o medo? É um sentimento, uma emoção. E para que ele serve? Né? Qual que é a origem do medo? Ele é fundamental para a preservação da vida, né? De todos, né? Principalmente dos mamíferos, na qual nós nos incluímos. Sem ele, nós arriscaríamos demais a integridade física. E provavelmente, sem ela, não existiria a raça humana, né? Nem a dos mamíferos. Então, o mecanismo do medo, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele é um sentimento de milhares e milhares de anos junto à evolução e à criação do humano como ele é, né? Desde os primórdios. Então ele é um sentimento instintivo, ou seja, adquirido já, né? E no instinto de sobrevivência relacionado a medo, é muito ligado ao instinto de luta ou fuga, né? Lá nos primórdios, na preservação da vida, esse sentimento era relacionado à luta ou fuga física, né? Porém, ele ainda é muito presente no instinto dos seres humanos. E essa luta ou fuga, ela não é apenas utilizada para algo físico. Ela é utilizada também na psique. Então, todos nós temos medos, angústias, situações a serem resolvidas. E esse mecanismo de luta ou fuga ele é utilizado também no nosso dia a dia. Então, quando a gente tem uma situação a ser resolvida, a gente pode se preparar
resolver a situação passo a passo, criar uma estratégia, etc. Ou a gente pode ter uma fuga, né? Que é fugir do problema, o que é mais comum na maioria das pessoas, né? Então, essa é uma situação de medo. E eu botei ali, não sei se vocês percebem, um leão correndo atrás de uma zebra, né? No caso, a zebra ali, logicamente, é mais para mostrar que a zebra não tinha a consciência que nós temos de criar um mecanismo, um aparato, para resolver o problema dela, que era correr do leão, né? Ela está em cima de uma moto e tal. Mas a consciência trouxe isso ao ser humano. Então a gente pode montar uma estratégia para resolver os nossos problemas. O que também é muito importante falar é que numa situação como a atual, né, numa pandemia e de diversos problemas que são incomuns ao cotidiano das nossas vivências, né, cria uma grande ansiedade em nós seres humanos, né? E um medo intrínseco muito forte, pelo fato da gente não ter a mesma perspectiva de futuro como era antes, né? A gente não sabe realmente o que pode acontecer, o que pode vir a acontecer, como era antes da pandemia ou antes da própria agitação humana, né? Do estresse humano. Então, tudo isso causa muitas patologias no âmbito psicológico, né? Como a gente sabe que vem aumentando a cada ano assustadoramente, assim como síndromes, suicídios e assim por diante. Então, a primeira formação do cérebro humano diz muito sobre essa questão do comportamento humano. Então, o primeiro cérebro, né, os primeiros hominídeos, o primeiro cérebro a ser formado era o cérebro reptiliano, que tinha muito a ver com a parte física, de equilíbrio, de respiração, toda essa parte básica, né? Com a evolução de milhões e milhões de anos, o cérebro foi crescendo. Como que isso foi crescendo? Foi no próprio cérebro ampliando mecanismos do cérebro para o desenvolvimento. Então, houve uma segunda formação cerebral, que é o cérebro límbico, que é onde tem toda a parte de secreção e controle dos hormônios, né? Que controlam todo o nosso aspecto emocional e comportamental, né? Essa é uma parte muito importante, porque é justamente aí que está o mecanismo mais forte da emoção do medo, né? E por último, e muito recentemente inclusive, há um desenvolvimento do córtex cerebral do humano, que é onde é feito justamente a parte consciencial do ser humano, a análise sobre as coisas, onde há mais aprendizado, há mais desenvolvimento. Isso é a parte mais recente e que mais ampliou o cérebro, né? Então, esse desenvolvimento tem muito a ver. Por quê? Porque imagina que a parte reptiliana e a límbica do cérebro levaram milhões e milhões de anos para serem desenvolvidos, enquanto o córtex se desenvolveu mais recentemente e muito mais rápido. Então, a parte instintiva está toda relacionada à reptiliana e à límbica, certo? Isso é uma bagagem adquirida muito forte e muito presente. Então, por isso que a gente tende a se levar pelas emoções e pela essa parte límbica e no momento de estresse sempre usar o instinto mais primitivo, né? E não tanto a consciência, a racionalização dos fatos. E aí isso aqui é um esqueminha que eu montei para a gente entender melhor como que funciona esse medo, né? Então, a gente tem um subconsciente na parapsicologia, onde nada mais é do que todo o arquivo. Então, o subconsciente, que está logo abaixo do consciente, vamos dizer assim, né? É a parte mais próxima do consciente. Então, a gente tem o inconsciente, que é algo mais profundo, temos o subconsciente e temos o consciente, né?
e temos também o superconsciente, mas vamos ficar por aqui. Então temos o subconsciente, que é o quê? Nada mais é do que o arquivo da nossa máquina, né? Ali está todas as experiências, todas as vivências, todos os aprendizados, né? E como funciona a mente, né? Tem vários mecanismos de funcionamento, mas a mente está muito relacionada ao medo. Como funciona a mente com relação ao subconsciente? Então, toda a ação da mente é baseada o quê? No nosso arquivo de informações, vivências, experiências, certo? E toda a bagagem também do nosso DNA de milhões e milhões de anos de evolução também, né? Aí entrando já mais no inconsciente, mas a mente age como? Então toda vez que a gente tem algo novo, né? Alguma coisa nova para a gente fazer, algum momento que a gente nunca viveu antes, gera uma ansiedade, gera uma insegurança, certo? E aí, o que a mente faz? Ela usa todas as experiências de forma negativa. Então, ela cria as piores possibilidades possíveis do que provavelmente irá acontecer, né? Por exemplo, né? Num estado de pandemia, como a gente está, vamos dizer assim, a gente vai pensar o quê? Nas piores possibilidades possíveis, né? Ou vamos trazer algo mais cotidiano, né? Como, por exemplo, até que já aconteceu aqui, lembrei de um fato. A gente teve um evento e estava todo mundo no chão, aqui nesse ambiente mesmo, né? No Instituto. E alguém viu uma aranha, né? No chão. Só que a aranha sumiu, certo? E aí, o que a mente vai fazer? Principalmente para quem tem medo de aranha, que pode vir de algum trauma embutido no subconsciente. Mas o que a mente vai fazer? Vai criar a pior possibilidade possível, de que eu estou ali distraído e a aranha vai me picar e eu vou ficar ansioso com essa situação e não vou me concentrar em outras coisas e vou criar aquela possibilidade, aquilo vai gerando uma ansiedade e tal. E aí, de repente, essa aranha não era uma aranha, era um pedacinho de folha ali que bateu um vento e levou e de repente passou tempo ali raciocinando sobre isso e não era nada daquilo que poderia acontecer. Mas por que a mente faz isso, né? Ou senão também tem uma história que Buda conta que o rapaz foi dormir, né? E ele viu uma cobra na janela lá. De vez em quando, dependendo como batia a luz, ele via a cobra na janela. E ele passou a noite toda sem conseguir dormir, com insônia, preocupado em ser picado pela cobra. E aí, de manhã, começou a amanhecer o dia, e aí o sol começou a nascer, e ele percebeu que não era uma cobra, era um pedaço de tronco fazendo sombra na janela. E ele passou a noite inteira achando que ia ser picado pela cobra. É mais ou menos assim que age a mente e gera um medo, né? Ela cria uma pior possibilidade possível para quê? Para preservar a vida, né? E não só a vida física, para preservar algum aspecto emocional também, alguma frustração emocional também. Então ela já pensa a pior possibilidade possível para se preparar, para se caso aquilo acontecer, ela já está preparada. Só que o que acontece? Isso em desequilíbrio pode gerar uma patologia, né? Pode gerar um estado emocional patológico de que a pessoa começa a vivenciar a ação da mente, negativa da mente, com as piores possibilidades possíveis, sem aquilo acontecer. E mesmo ela vivenciando as piores possibilidades possíveis, não quer dizer que aquilo lá vá acontecer, porque na maioria das vezes não acontece, né? Mas é um estado de preservação, né, emocional e físico da mente, muito importante para a sobrevivência. Mas no autoconhecimento é muito importante que a gente conheça justamente esse mecanismo da mente para que a gente controle melhor, porque conhecendo a máquina, a gente consegue controlar e usar melhor ela, não é? Não é isso que a gente falou? Isso é em relação à mente e o medo, né? Então é aquilo que eu falei, né? Todas as experiências estão no nosso subconsciente, a mente vê as piores possibilidades possíveis
e gera uma ansiedade, um martírio, um sofrimento muitas vezes desnecessário, um pânico, uma depressão, chegando, né, a casos mais extremos de síndrome do pânico, ansiedade, levando até uma depressão e assim por diante, até pode gerar um suicídio. Então, como é importante a gente conhecer os mecanismos, compreender eles para usar melhor, né, como foi falado. Então, falar um pouco sobre o foco da mente, né? Porque o medo, o que é? Ele nada mais é sinônimo da insegurança, né? Então, por exemplo, se a gente colocar um meio-fio, né? Se a gente subir em cima do meio-fio, andar 10 metros sobre o meio-fio, é tranquilo, né? Por quê? Porque ele está ali próximo do chão e nada vai acontecer com o nosso corpo se a gente não conseguir. Agora, se a gente colocar esse meio-fio a uma altura de 5 metros, qual que é a diferença? É justamente a insegurança, né? É a ação da mente, a ação do medo, habilitando aquilo a algo que pode me machucar. Então, eu talvez não consiga fazer pela questão da insegurança. Se eu colocar isso a uma altura de 50 metros, a maioria das pessoas vai entrar num estado de paralisia, né? Então, além da luta e da fuga, a gente tem a paralisia, né? Por quê? Para preservar a vida, né? Então, o que muda aí? O que faz você conseguir alcançar os seus objetivos de algo novo, de sair da sua zona de conforto e almejar e conseguir os seus objetivos? É a mesma questão de andar em cima do muro, né? A autoconfiança é muito importante. Se você deixar um medo sobressair sobre a sua vida, ela cria uma paralisia ou uma fuga mesmo, né? E justamente é esse controle que causa o enfrentamento e você alcançar o seu objetivo. Então, né, tem ali a historinha do carro. Então, por exemplo, se alguém... como é que a gente ganha essa segurança? Né? Através de conhecimento, de experienciação, né, de autoconhecimento, né? Por exemplo, a pessoa que está aprendendo a dirigir, certo? Vai botar um carro aqui e tem uma avenida enorme, né? E coloca uma árvore no meio. Se a pessoa que está aprendendo a dirigir, ela é insegura com a nova situação. Se ela começar a olhar para a árvore fixamente e pensar, eu não posso bater nessa árvore, o foco da mente vai estar na árvore. Provavelmente há uma grande possibilidade de, mesmo com duas avenidas laterais e a árvore no meio, de a pessoa bater na árvore. E assim é o foco da nossa mente. A gente precisa focar no acerto e ver a possibilidade de erro como aprendizado e não perder o foco no nosso objetivo final, que é o acerto. Porque se a gente focar no que a mente está mostrando para nós, apenas no que a mente mostra para nós, a gente vai focar no erro, vai focar na pior possibilidade. E aí provavelmente isso vai acontecer. Porque o foco da mente, o foco do nosso pensamento está no lugar errado, está no erro, né? O erro é justamente para a gente se preservar e se preparar, mas não pode ser o foco. Pode passar até aparecer. Então, o que é a verdade? Ou o que é o antônimo, o contrário do medo? Né? O contrário do medo, o que é? Não é a fé, né? Não é a autoconfiança, né? E o que é a fé? A fé é a certeza, né? É o foco no positivo. E para existir fé, é preciso existir verdade interna. Para existir verdade, você tem que ter um entendimento daquela verdade. Então, quanto mais fé raciocinada, mais verdade você vê, mais lógica, mais fácil você ter um foco positivo. Por isso que é importante o autoconhecimento, para entender os mecanismos, e é você entender, compreender melhor como funciona e ver mais verdade naquilo. Fica mais fácil você ter fé e crença e autoconfiança. Então a gente acredita em muita coisa, né?
Mas a prática é sempre mais difícil do que a teoria, né? Então, quando a gente... Vê se já foi todo isso. Então, quando a gente almeja... o que eu estou falando aqui? Um foco positivo, o foco tem que ser esse. Mas na prática, isso exige muita energia, muita consciência, muito córtex cerebral para você focar no positivo. Porque se você ligar o sistema automático, ele vai entrar no modo instintivo, que é tudo que foi adquirido. E aí você vai entrar no automático, que é justamente a ação de sobrevivência, como a gente falou até agora. Então, na prática, precisa muita perseverança e querer muito aquilo, né? Precisa lutar contra mecanismos cerebrais de milhões e milhões de anos. Então, você precisa ter muito foco e muita perseverança. Por isso que muitas pessoas não alcançam seus objetivos, né? Então, trouxe duas frases muito importantes também, né? Uma é de Benjamin Disraeli. A melhor coisa que se pode fazer pelo próximo não é dividir com ele suas riquezas, mas revelar-lhe as dele, né? Então, por isso que é tão importante a gente se conhecer, para a gente conhecer as nossas riquezas, né? Não é riqueza material, é riqueza de para que você veio nesse mundo, né? Qual que é o seu propósito de vida? Nascer, se desenvolver, né? Reproduzir e morrer, além de comer, beber, né? Fazer sexo, que é reproduzir. Mas esse não é o seu propósito de vida, não é o propósito de vida de nenhum de nós. É importante ter tudo isso, porque sem isso a gente não vive. Mas o teu propósito de vida não é isso. E todo propósito, outra frase, a alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. O teu propósito tem a ver com isso. Tem a ver com a felicidade de ser útil a você e ao seu próximo. A você aprendendo, se desenvolvendo, e ao seu próximo deixando algum legado, né? Pode passar aqui no próximo dia justamente sobre isso. Então, a verdade ou a fé, que é o estado emocional límpido, né? Limpo da vida, aquilo que traz um futuro próspero, porque se acredita nele de verdade, precisa estar ligado, conectado intimamente com um propósito. E esse propósito precisa necessariamente ter uma relação com o ser útil, com ser bom para você e ser bom para o seu próximo. Numa pesquisa dos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa lá de trabalhadores e a grande maioria, né, colocou que por que se trabalhava? E a maioria falou que era pelo fator de ser útil, além, lógico, do salário que era necessário. Mas como ele se sentia bem? Quais eram as pessoas que se sentiam bem no trabalho? Aquelas que se sentiam úteis, né? Eu tenho uma empresa e faço às vezes entrevista com as pessoas e eu usei algumas perguntas assim que justamente deu o mesmo resultado. As pessoas precisam ser úteis. E todo o propósito de vida, se a gente ampliar, ela tem relação com isso. Assim como tem relação com os ensinamentos de mestres, né? Não só Jesus, como todos os outros grandes mestres, né? Então, o fator de ter trazido esse tema é justamente nesse momento de pouca perspectiva no futuro, que traz mais insegurança, justamente conhecer esse mecanismo para que a gente use nesse momento e aprenda nesse momento a viver melhor com essa situação. E usar também no nosso cotidiano e alcançar verdadeiramente o sentido da vida de cada um de nós que estão vendo estão assistindo ao vivo ou que vão assistir depois gravado. Então esse é o grande objetivo dessa live, né? Dessa gravação.
Então é isso. Teve alguma dúvida que o pessoal perguntou, alguma coisa? Não? Então espero que todos tenham uma ótima noite, que seja muito útil esse conteúdo e que até a próxima, né? Muito obrigado, fiquem com Deus.